Fala galera, boa de treino, meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Cluster Set, que é uma entre muitas técnicas avançadas que você pode usar no seu treino de musculação com o objetivo de melhorar os seus resultados, principalmente quando a gente fala de ganho de massa muscular, que é o principal foco aí de quem treina musculação. Mas antes da gente se aprofundar no tema, é muito importante você já curtir esse vídeo, deixar o seu like, faz a gente engajar mais, alcançar mais pessoas. Outra coisa fundamental é você já deixar o seu comentário aqui embaixo, dúvida, sugestão, elogio, crítica, o que você quer ver no vídeo seguinte. Já deixa aí alguma coisa nos comentários. Também compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Então, para falar aí de Cluster Set, peguei esse artigo de revisão, um artigo curto, mas muito interessante, descreve muito bem a técnica de treino Cluster Set e como aplicar no seu treino, visando essa questão da potencialização da hipertrofia muscular. Então vamos lá. Como na maioria das técnicas de treino, né, os nomes são em inglês, né? Cluster Set. Então vamos ver o que significa essas duas palavras. Então, temos primeiro a palavra cluster, né, que como verbo significa ali agrupar, aglomerar, e como substantivo significa grupo, bloco ou conglomerado. E set nada mais é do que a série, que é o conjunto de repetições ali que a gente faz nos nossos exercícios durante o treino. Então, se fosse para definir a Cluster Set, um nome, uma tradução aí seria uma série em blocos. Então, basicamente, você pega ali a série tradicional, por exemplo, de 12 repetições e ao invés de você fazer essas 12 repetições em sequência, como é a forma tradicional, você divide em pequenos blocos, em blocos de 3 ou blocos de 4 repetições e você faz ali micropausas entre esses blocos, completa a sua série de 12 repetições, como citado no exemplo, e depois você faz um período de descanso maior até você começar a sua próxima série nesse modelo de cluster. Então, a gente falou que o Cluster Set é uma técnica avançada de treino na musculação. E eu gosto bastante dessa definição para a gente caracterizar bem o que seria uma técnica avançada de treino. Então, eu vou ler aqui para vocês. Uma técnica avançada de treino é quando a gente organiza as séries de um exercício de musculação que visa aumentar ou o tempo ou a intensidade do trabalho muscular e, na maioria das vezes, até os dois juntos, a partir da manipulação das variáveis de treino. Então, da gente manipular as repetições, a velocidade do movimento, a gente manipular o tempo de descanso, a carga que a gente levanta, a amplitude do exercício, a gente manipular uma dessas ou várias variáveis com o objetivo de aumentar o nível de esforço, de aumentar o nível de exigência do treino, quando comparado ali à forma tradicional, né, de treino, que é essa questão da gente definir ali uma janela de repetições e fazer até a falha próxima dela. Quer dizer necessariamente que a técnica avançada de treino ela vai ser melhor em todos os casos para você ganhar mais massa muscular? Não necessariamente, mas é uma forma bem interessante da gente fornecer outros estímulos para o nosso músculo, da gente quebrar a monotonia do treino, da gente não fazer sempre a mesma coisa, e também naquelas questões que você tem ou uma limitação de carga, que você não consegue aumentar mais o peso, ou uma limitação logística de espaço, de equipamentos, você pode muitas vezes usar esses artifícios das técnicas avançadas de treino para driblar essas limitações e conseguir aplicar um nível de esforço adequado para o seu estado de condicionamento atual. Então o Cluster Set, se a gente for pensar nessa organização, você pegar uma quantidade de repetições, dividir em blocos pequenos, fazer uma mini pausa entre eles, e tem também uma característica muito interessante da Cluster Set, que no modelo original da Cluster Set, quando você divide essa série normal, mais uma vez, usando exemplo de 12 repetições, em, por exemplo, 3 blocos menores de 4 repetições, a intenção é que você faça essas 4 repetições
mas sem necessariamente atingir a falha, atingir aquela falha concêntrica, aquele ponto de fadiga máxima que você não consegue mais completar a repetição. Você vai sim pôr uma carga muito desafiante, vai pôr uma carga bem exigente, mas vai fazer uma sequência de repetições, uma quantidade de repetições, melhor dizendo, que você não chega nessa falha. Então, dando esse exemplo, você, ao invés de fazer as 12 repetições, dividir em pequenos blocos, descansar ali de 10 a 30 segundos entre esses blocos e utilizar uma carga que você não chegue na falha, porém uma carga bem exigente, se a gente for pensar aí num raciocínio lógico, se for comparar com a série tradicional, para fazer essas 12 repetições numa sequência sem descanso, você não vai conseguir, pensando em uma série máxima, colocar a mesma carga que você faria 3, 4 ou 5 repetições, com bastante intensidade, mas sem chegar na falha. Então, nesse modelo do cluster, ele é muito favorável para você trabalhar com cargas altas, ali 90%, 95% do máximo, e usando esse artifício de quebrar um grupo maior de repetições e um grupo menor, em blocos menores, daí o nome cluster, usar esse artifício do mini descanso na própria série e também não deixar essa série chegar na falha, você vai conseguir levantar um peso maior do que se você fizer essas repetições em sequência. Então, para os mais atentos, já notaram que a Cluster 7, essa técnica avançada, ela é muito favorável para treinos que você quer trabalhar ou cargas muito altas, ou exercícios com alta velocidade, ou os dois juntos, carga alta e alta velocidade de movimento. Até por essas características, a Cluster 7, em um primeiro momento, ela não foi criada para galera da musculação pensando em estética, em ganho de massa muscular. Ela foi criada mais para a galera da performance esportiva. Até porque a gente sabe que a gente praticamente, posso até afirmar que para todos os esportes, a gente utiliza a musculação como um treino de suporte, tanto para evitar lesões, mas principalmente para aumentar o seu desempenho, o seu rendimento no esporte que você pratica. E a gente sabe que a força muscular, a potência, a velocidade, ela é essencial aí para praticamente todos os esportes, né, que existem. Então, em um primeiro momento, a Cluster 7 ela foi criada para você estar melhorando força máxima e potência, por conta desse design e todas as características que eu já te expliquei aqui. Porém, com o passar do tempo, foi-se também adaptando, trazendo essa Cluster 7 para a sala de musculação, na questão de você, se o objetivo das técnicas avançadas de treino na musculação de forma geral é você aumentar o tempo que o músculo está trabalhando e aumentar o tempo que o músculo está trabalhando sobre um alto nível de esforço, um alto nível de intensidade, a Cluster 7 ajuda justamente nisso. Você movimentar uma carga muito alta por mais tempo, né? Sem perder tanto rendimento assim. Então vamos ver agora um esquema bem legal aqui, uma imagem que está no próprio artigo, que faz justamente a comparação de como seria a Cluster 7, uma série tradicional, e outras técnicas de treino semelhantes à Cluster 7. Então aqui primeiro a gente tem uma série tradicional. Até esse exemplo de 12 repetições é justamente o exemplo que os autores desse artigo citam ali no corpo do texto. Então, se você fizer uma série tradicional, você vai determinar ali que quer fazer 12 repetições, você vai colocar uma carga que você falhe nas 12 ou que chega muito próximo disso e vai fazer ali a tua série. Fez as 12 repetições em sequência, beleza, descansou, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos que seja, depois você vai encarar de novo outras 12 repetições. Esse é o método mais fácil e muito efetivo de treinar musculação. Daí outras técnicas semelhantes que também usam um pouco esse conceito de você fazer blocos, né, e prolongar um pouco mais a série. A gente tem aqui a Drop Set. Drop Set, usando esse exemplo de 12 repetições. Você faz ali, você põe uma carga que você vai falhar nas 12, ou seja, você faz até falhar. Ao invés de fazer o descanso e já esperar para fazer outra série de 12, você ali só reduz o peso, cerca ali de 10, 20%, faz de novo uma outra série, até falhar. Aqui no exemplo ele usa mais 2 repetições.
E geralmente na drop set você faz de uma, duas, mais comum até 3 reduções de carga. Então falhou, você pode reduzir de novo, continua. Falhou, se quiser uma terceira vez, reduz de novo, continua. Falhou, aí sim você faz o teu período de descanso. Tem até uma variação da drop set que é a strip set, que a única coisa que muda é, se no drop set tradicional você faz de 1 a 3 reduções de carga, na strip set você faz até acabar a possibilidade de redução, até falhar geral. Né? Aqui a gente tem a rest pause. Né? Então a rest pause ela é semelhante aí ao drop, só que você só faz ali uma. Né? Você geralmente até, aqui ele dá o exemplo de 12 repetições, mas geralmente a rest pause você até trabalha com cargas menores, né? Para fazer cargas maiores na questão de fazer menos repetições, trabalha mais de força. Aí, ao invés da drop, que se você só reduz a carga e já faz, na rest pause você não reduz, você faz um pequeno descanso igual na cluster ali, 20, 30 segundos, e faz mais algumas repetições, com a intenção desse pequeno descanso já te recuperar para você conseguir fazer mais algumas repetições. A diferença é que na rest pause, geralmente você mira a falha nos dois momentos. Tanto na primeira sequência, como também nas repetições a mais que você consegue fazer depois do descanso. É bem até indicado que você faça a rest pause com um parceiro, principalmente se for um exercício de barra livre, tipo um supino, um agachamento, para se precisar ali, porque é uma série que envolve um alto nível de fadiga, se precisar de uma ajuda, tem alguém ali. Uma outra variação, né, que até, não sei se é o mais correto chamar de variação de rest pause, mas outra técnica de treino, você pode até conjugar com uma repetição roubada. Então você faz a rest pause, falha, descansa um pouquinho, tenta mais. Geralmente você vai fazer 1, 2, 3 no máximo. Se você quiser fazer mais, você usa até ali o teu amigo de treino, o teu parceiro, para te ajudar na subida ali na fase concêntrica, na positiva, e você render um pouquinho mais. Então, dá para fazer também essa série roubada ou repetições forçadas, né, melhor dizendo. Aqui na Cluster 7, a gente tem aquele design que eu expliquei para vocês. Então, aqui tem as 12 repetições. Você faz ali, ó, fraciona em 3 blocos. Então, vamos dizer aqui que você fez 4 repetições, descansa um pouquinho, 10, 20, 30 segundos. Mais 4 repetições, descansa um pouquinho, mais 4 repetições. Aí você faz seus 2, 3 minutos de descanso assim que acabar esses 3 blocos de 4 repetições. Lembrando que a meta não é falhar em nenhum dos blocos, mas trabalhar com cargas altas e exigentes, que você não conseguiria trabalhar nas 12 repetições. Que é justamente essa comparação. Se você vê o cluster contra a série tradicional, a principal diferença é essa. Na tradicional, para 12 repetições, pensando em chegar à falha ao máximo dela, você não iria conseguir trabalhar com uma carga tão intensa quanto fracionar essa em 3 blocos menores, que você não chega na falha e tem mini descansos entre si. Então é um jeito de você trabalhar com cargas altas, muito altas, próximas do seu máximo, porém quando você faz isso, geralmente você faz poucas repetições. Fazendo isso, você não consegue, você trabalhando com a intensidade muito alta, porém o tempo que o seu músculo está exposto a essa intensidade, ele fica reduzido. Né? Então você teria que fazer muitas séries para esse tempo, né? Pensando no treino como um todo, ser suficiente. Lembrando que para a hipertrofia é tanto interessante alta intensidade, mas também um alto tempo de exposição a essa intensidade, então precisa mesclar os dois. Por isso que se você aumentar demais a intensidade, você perde no tempo. Se você reduzir demais a intensidade, você ganha em tempo, mas também fica às vezes muito leve e não dá o estímulo necessário. Então a Cluster 7 é uma forma bem interessante de balancear tempo de trabalho e intensidade. Daí que eu gosto bastante de aplicar essa técnica tanto nos meus treinos como nos meus alunos. Né? Então tá aí a principal diferença da Cluster para tradicional. E o que eu acho mais interessante é você usar as cluster sets em semanas que você está focando um trabalho com cargas mais elevadas, um trabalho de força. Né? Aqui, o autor já mostra para a gente algumas formas diferentes que a gente pode aqui manipular essa cluster set, organizar essa cluster set de acordo com o objetivo que você tem no treino do dia. Então vamos lá.
A gente comentou que esse descanso na cluster, ele varia geralmente de 10 a 30 segundos. E vamos dizer que naquela determinada semana, dia ou mês de treino, você está querendo dar uma ênfase na sua força máxima. Você quer pegar pesadão. Eu já falei que a Cluster Set é uma forma muito interessante de você organizar essa série de treino para você trabalhar com cargas altas, né? Se essa for a tua ênfase da semana, como é que você vai organizar essa cluster? Uma sugestão. Está lá nossas 12 repetições. Aqui está fracionado em blocos até menores, em 4 blocos de 3. Então, mais favorável ainda para você trabalhar com cargas altas. E, considerando que esse intervalo varia de 10 a 30 segundos, você pode descansar um tempo um pouco menor nas primeiras séries, né, nas primeiras blocos dessa série, e conforme você for fazendo o bloco, você vai aumentando um pouco aquele descanso entre blocos. Então aqui, ó, esses 5 segundos a mais, ó, da primeira para a última 15 segundos a mais, isso já vai te dar um gás maior, uma recuperação melhor dos seus substratos energéticos, do seu sistema nervoso, para você conseguir manter essas 3 repetições com a mesma intensidade lá das primeiras. Então ela é mais favorável para você conseguir continuar manipulando, movimentando suas cargas altas dentro da série. Ideais para semanas que você quer pegar pesado e fazer o máximo de força possível. Uma forma de você organizar essa Cluster Set. Aqui você já pode fazer uma cluster mista, começando aqui com um foco mais em pegar cargas mais altas e depois pensando num foco de continuar assim movimentando uma carga alta, porém já pensando em mais tempo de trabalho. É o que a galera gosta de chamar de um treino mais metabólico, né? Então aqui, ó, você começa com blocos pequenos, aqui ele está usando, ó, de 2 repetições só, então carga alta, 20 segundos. 3 repetições, aumentou um pouquinho mais, 15 segundos. Então estou diminuindo o tempo de descanso, isso também já aumenta a minha percepção de esforço. Aqui, ó, já aumentei 5 repetições, descanso mais 15 segundos. Aí no último bloco eu posso chegar até a falha, lembrando que a intenção é não falhar nos blocos anteriores, porém você fazer séries bem exigentes. Então você começa com uma carga alta, tempo maior de pausa e menos repetições. Depois, bloco a bloco, você vai aumentando as repetições, diminuindo o descanso e você pode até fazer um bloco com falha no final. Então você mescla na mesma série, na mesma organização, uma ênfase de alta carga e uma ênfase de mais tempo de trabalho, né? A intenção é até tentar manter a mesma carga, né? Melhor ainda, que é a característica original da cluster. Então você consegue fazer um treino misto, tanto para carga quanto para mais repetição, na mesma série com a mesma técnica de treino. E até uma outra opção que os autores sugerem, que é bem interessante, que é você mesclar a Cluster Set e a Drop Set que a gente já tinha explicado, né? Que é você ir fazer até a falha, reduzir um pouquinho a carga e fazer mais um pouco. Então você faz ali, ó, no exemplo aqui, as primeiras 8 repetições em cluster, padrão, não falha, carga alta, 2 repetições, pausa 20. Não falha, carga alta, 3 repetições, pausa 20. Não falha, carga alta, 3 repetições. Desce a carga, faz até falhar, desce a carga, faz até falhar, aí você pode repetir 1, 2, 3 vezes, ou até já emendar aquela strip set, fazer até acabar ali as possibilidades de redução de carga. Aí você começa com uma característica de muita carga, trabalho de força, depois uma característica altíssima aqui de tempo sob tensão, de trabalho, de acúmulo de metabólitos no músculo, que a gente sabe que é um dos caminhos para a hipertrofia, junto com essa alta tensão mecânica proporcionada por cargas altas. Que é até um modelo um pouco mais exigente do que o de cima, né? Então, são formas de você mesclar 2 técnicas de treino avançada na mesma série, e você pode fazer não necessariamente o treino inteiro assim, mas você pode vir, por exemplo, de uma série mais leve, segundo aquecimento, depois você pode fazer umas 2, 3 séries tradicional, você pode pegar uma série final de cluster, né, uma antepenúltima, e uma final ali para quebrar tudo de cluster com drop set. Aí
muitas das vezes você já vai ficar moído ali e vai ser difícil até fazer as próximas do treino, a depender de como você organizou isso e do seu nível atual de condicionamento. Então são formas da gente brincar com essas variáveis de treino para utilizar, para potencializar o nosso esforço. Lembrando que isso aqui é indicado para quem já está grandinho no treino aí, já tem experiência, já está acostumado com, né, a recuperação no dia seguinte e, lógico, você vai usar isso em exercícios que você já domina a técnica, né? Então, algumas aplicações que você pode usar ali na prática para a sua cluster set. Então, para cada bloco, os autores recomendam usar de 3 a 5 repetições, às vezes até 2 repetições, justamente porque a intenção do cluster é fazer nesses blocos cargas altas, né? Então, se a intenção do cluster é fazer carga alta, você faz, né, a carga próxima do seu máximo, que seria para uma repetição, você usa esse bloco curtinho para trabalhar com cargas altas. Isso quer dizer que você não pode fazer blocos de 10, 12, 15, eu às vezes aplico. Foge um pouco da característica do cluster tradicional, mas você pode fazer também, né, para séries mais longas. Não tem problema nenhum, mas sabendo que a aplicação original do cluster são blocos de repetições pequenas para você trabalhar com cargas altas. Intervalos entre os blocos, né? Então não é aquele descanso da série, 2, 3 minutos. É um descanso ali entre os próprios blocos. Geralmente você usa de 10 a 20 segundos, pensando em exercícios de membros superiores ou exercícios isolados. Por que isso? Exercício isolado, por exemplo, você vai fazer um bíceps, por mais intensa que seja a sua série, não vai ser o mesmo desgaste, o mesmo cansaço de um agachamento, por exemplo. Isso acontece pelo envolvimento da massa muscular. No exercício de bíceps, você tem muito menos músculos trabalhando simultaneamente do que num agachamento, num levantamento terra, por exemplo. Então, a percepção de esforço de cansaço geral é maior quanto mais músculo usa. Isso também explica o porquê dos superiores geralmente ter esses blocos menores no cluster. E em exercícios de membros inferiores ou exercícios compostos, né, como uma remada curvada, por exemplo, que apesar de ser um exercício focado ali para superiores, para bíceps, costas, né, entre outros grupos, você usa ali diversas articulações trabalhando ao mesmo tempo, um alto envolvimento ali da lombar para controlar a posição, então é um exercício mais cansativo, né? Então você pode também utilizar esses descansos maiores, né, dentro do bloco ali do cluster. E descanso entre séries, né? Se a intenção for sempre, como é a do cluster original, você trabalhar com cargas altas, você pode descansar mais depois de terminar a série completa do cluster, você pode descansar ali 2, 3 minutos, por exemplo, para você conseguir manter essa alta intensidade, essas cargas elevadas, né? Você conseguir se aproveitar da originalidade do cluster de você trabalhar carga alta e fazer uma quantidade também interessante de repetições. Então o descanso não precisa ser fixo, você pode descansar, sei lá, 2 minutos na primeira série, na próxima já está um pouco mais desgastado, faz 2,5, 3 minutos, enfim, para manter essa originalidade das cargas mais altas. Eu até, apesar dali, né, tá falando, em exercício isolado você vai usar tanto, nem em composto você vai usar tanto, eu gosto mais, não que eu não use também o cluster com exercícios isolados, mas assim, no meu ponto de vista, o cluster ele combina assim 100% com exercícios daqueles básicos, né, com supino, com agachamento, com terra, com remada. Até dessa ideia original do cluster de se trabalhar força e potência, então, sobretudo se você puder usar o cluster com esse tipo de exercício, vai casar muito bem com o seu treino. E de forma geral, você pode usar também blocos mistos, né, se a tua intenção for aumentar ali, né, o tempo de esforço, começar com cargas mais altas, blocos menores de repetições, depois aumentando os blocos ou diminuindo o tempo de descanso para você acumular uma fadiga maior, ou até você combinar com outras técnicas de treino, como foi o exemplo do drop set, para aumentar ainda mais esse tempo sob tensão, esse tempo de trabalho. E por fim, tem evidências que a suplementação de creatina ela pode melhorar a performance no cluster, como também pode melhorar a performance no treino como um todo. Essa suplementação de creatina ela vai aumentar mais os seus estoques de creatina dentro do músculo. Essa creatina ela doa ali uma molécula de energia dentro do seu processo ali de contração e relaxamento que a gente precisa para estar realizando aí as repetições. Com isso,
você consegue um pouco mais de rendimento na própria série e o teu descanso, tanto entre os blocos como entre as séries, principalmente entre as séries porque o tempo é maior, ele também fica um pouco mais favorecido, então você pode ter um rendimento um pouquinho maior por essa recuperação mais eficiente, por ter um estoque de creatina maior já ali dentro da sua célula muscular pronta para uso. Então, a suplementação de creatina, ela tende a ser interessante no cluster e também no treino como um todo, mas principalmente nessas técnicas avançadas onde você está ali exigindo bem ali o seu máximo, né, no treino de musculação. Bom, esse foi o Cluster 7, está aí um manual, um guia de aplicação bem prático para você usar no seu treino. Fala aí para mim nos comentários se você gostou dessa técnica, se você já conhecia, se você já usa, se você já teve resultados no seu treino com cluster. E mais uma vez, não esquece de curtir, se inscrever no canal e na próxima quarta, às 20 horas, tem mais vídeo aqui no canal. Então, a gente se vê lá. Bons treinos, bons estudos e até o próximo vídeo.